E aí, pessoal, vamos para a nossa aula de inglês de hoje, gente. Aqui o Enem Mix edição virtual, pessoal, com ótimas dicas para vocês, fiquem ligados. Vamos dar uma olhadinha nas questões de inglês, pessoal, para a gente ensaiar, para vocês fazerem uma ótima prova do Enem, pessoal. Ah, professor, passou o texto, é assim mesmo, gente. Primeiro você vai para a questão. A estratégia que você vai utilizar no Enem é essa, pessoal, na prova de inglês. Primeiro, vai dar uma olhada na questão. A interpretação, gente, textual começa na questão. Você vai focar aqui na questão primeiro, aí depois é que você vai para o texto. Aqui você vai retirar elementos que vai te ajudar depois a interpretar melhor o texto, certo? No último quadrinho da tirinha, então nós já sabemos que o texto se trata de uma tirinha, né? Mafalda faz uma crítica a Susanita. Então você percebe aí que é uma tirinha, que é um diálogo entre Mafalda e a sua amiguinha, a Susanita. Então a crítica dela é: por qual motivo pensar que a amiga é muito nova para planejar o próprio futuro? Concluir que os planos da amiga não são espontâneos? Discordar dos planos da amiga de se casar e ter filhos? Letra D. Considerar que a amiga está fadada à solidão? Letra E. Ter ciúmes da suposta nova família da amiga. Então, pessoal, a Mafalda vai fazer uma crítica a Susanita, ok, gente? E vocês percebem que aqui fala de planos, né, gente? Aqui fala de planos, ok? Planos, né? Discordar de planos, certo? Discordar dos planos da amiga. Planejar o futuro, ok? Planos novamente, olha, pessoal, fadada falando do futuro, né? A suposta nova família da amiga. Então, você vê que o diálogo das duas, a gente vai falar sobre algo relacionado ao futuro, né? Tá falando de planos, tá falando de futuro. Então, essas são as pecinhas do quebra-cabeça que vocês têm que ir montando na hora de vir para a questão do Enem, gente. Aí, né, você já faz uma ideia mais ou menos do que o texto vai falar, certo? A amiga dela aí, da Mafalda, diz: First, primeiro, I'm going to marry well. Primeiro eu vou me casar bem. Right? Certo? And then, então eu vou ter bebês. Obviamente ela está falando do futuro dela, né, gente? And then, então eu comprarei a big house, uma casa grande. And a really pretty car. E um carro realmente bonito. Olha aqui, pessoal. Está falando de quê? De um carro. Quais são as características do carro? Realmente bonito. And then jewelry, então joias. Então eu terei netos. I will have grandkids. Ok? Os planos da Joanita falando do futuro da Susanita, desculpem, falando do futuro dela. And this will be my life. E esta será a minha vida. Like it? Gostou? Yes. Yes. The only one problem, né? O problema, né? O problema is that é que it's not a life, it's a list. O problema é que isso não é uma vida. É uma lista, ok? Então, a Mafalda crítica como sempre, né, gente? Ela diz: eu vou casar, eu vou ter bebês, ter uma casa, ter joias e terei netos. E ela não achou que isso é uma vida, né? A Mafalda acha que é uma lista. No último quadrinho da tirinha, olha, então a resposta é relacionada ao último quadrinho da tirinha, ok? Mafalda faz uma crítica a Susanita. Pensar que a amiga é muito nova para planejar o próprio futuro.
Infere-se isso? Não, ela não chegou a dizer isso, né? Não pode afirmar isso com toda certeza. Concluir que os planos da amiga não são espontâneos. Então, quando ela diz lista, certo? Mas vamos ver se não tem uma melhor. Discordar dos planos da amiga de se casar e ter filhos. Não ela discorde. Ela só achou que parecia mais uma lista do que realmente uma vida, planos, né? A vida é o que a pessoa vai levar. De considerar que a amiga está fadada à solidão, não necessariamente. Ela pensa assim. Ter ciúmes da suposta nova, não, ela não está demonstrando ciúme. Ela está concluindo que pelo fato de aparentar ser uma lista, não é algo espontâneo, é algo que ela ouviu dos outros, né, gente? Então, vou fazer isso, vou fazer aquilo, parece uma lista, então é uma coisa que normalmente se escuta dos outros. Ou então ela conclui que os planos da amiga não são espontâneos, os planos para o futuro. Ok? Próximo, pessoal. Essa campanha publicitária que fala sobre autismo expressa principalmente a ideia de que crianças com esse transtorno devem ser... Olha aí, pessoal. Então, você já sabe alguns elementos, né? O texto se trata de quê? Se trata de uma campanha publicitária. Ok? Então, é uma propaganda. E essa campanha publicitária, essa propaganda vai falar sobre o autismo. Certo? E expressa qual ideia essa campanha publicitária, esse texto publicitário que fala do autismo. Ele fala sobre o quê? Que as crianças com esse transtorno, né, com autismo, devem ser o quê? Ajudadas por meio do convívio com outras crianças. Devem ser educadas de forma semelhante a crianças sem autismo. Devem ser atendidas por meio de adaptações domésticas apropriadas. Devem ser inclusas no convívio familiar, ignorando suas particularidades. Ou devem ser auxiliadas cedo, para que não seja ainda mais difícil ajudá-las. Vamos ver, pessoal, vamos dar uma olhada na peça publicitária, né? Você vai ter que olhar todos os detalhes. Aparentemente é uma família, né, pessoal? E a gente pensa logo o quê? Que essa criança que está aqui, né? Ela é uma criança autista, né? E ela está longe das demais pessoas da família, ok? Vocês vão tirando as conclusões de vocês. Ela está distante das pessoas da família. Ok? A frase que está aí está aqui, certo, gente? The longer a child. Quanto mais uma criança. The longer. Quanto mais uma criança com autismo goes without help, fica sem ajuda. Quanto mais uma criança com autismo fica sem ajuda, mais difícil elas são de alcançar. Então, essa criança aqui, né, pessoal, ela está difícil de alcançar porque ficou muito tempo sem ajuda. É isso que esse texto quer dizer, essa peça publicitária quer dizer, né? Quanto mais uma criança com autismo fica sem ajuda, então a pessoa tem que procurar ajuda o mais rápido possível ao descobrir, né, que tem uma criança autista. Mais difíceis são de alcançar, ok? Então, o contexto óbvio, né, é esse, certo? Por isso que a peça publicitária traz a criança lá que foi difícil de alcançar, porque certamente os pais não conseguiram identificar e a criança não teve ajuda, né? Goes without help. She goes without help. Ok? Então, essa campanha publicitária que fala sobre autismo expressa principalmente a ideia de que crianças com esse transtorno devem ser
devem ser o quê? Ajudadas por meio do convívio com outras crianças. É isso que fala lá embaixo ou fala do tempo sem ajuda? Letra B, educadas de forma semelhante a crianças sem autismo, atendidas por meio de adaptações domésticas apropriadas. Não, tudo tem a ver com a ajuda que dá a ela, ajuda tardia, né? Se essa ajuda for tardia, a criança fica mais difícil de alcançar. Inclusas no convívio familiar, ignorando suas particularidades, auxiliada cedo, não tarde, para que não seja ainda mais difícil de ajudá-las. Então, aí ele está dizendo, né, gente, quanto mais tarde ajudar, pior. Então, essas crianças devem ser o quê? Auxiliadas cedo, para que não seja ainda mais difícil de ajudá-las. Ok, pessoal? Portanto, letra E, ok? Vamos para a questão 3, pessoal. Vamos lá dar uma olhadinha na questão 3. Vamos para a questão, né? A pandemia fez com que mudássemos nossos hábitos diários dentro e fora de casa. Qual o objetivo do texto com relação ao comportamento das pessoas durante a pandemia? Ok? Então, você vê que aí o enunciado faz uma pergunta com relação à pandemia, né, gente? A apresentar aos leitores as formas mais frequentes de contágio. Formas mais frequentes de contágio pelo Covid-19. Letra B, apresentar apenas os locais menos perigosos de contágio pelo Covid-19. Letra C, apresentar algumas dicas de como se proteger da contaminação pelo Covid-19. Letra D, mostrar como se deve comportar especificamente em casa para não se contaminar pelo Covid-19. Letra E, apresentar apenas os locais mais perigosos de contágio pelo Covid-19. Então, aqui nós temos menos e aqui nós temos os locais mais. Ok, pessoal? Então, aqui você já tem algumas pecinhas para resolver o texto, né, gente? O texto vai falar sobre a pandemia, né, pessoal? Vai falar sobre a pandemia. Vamos ao texto, gente. Vamos lá. Aqui nós temos lowest risk, que é o risco mais baixo. Qual é o risco mais baixo? Home alone or with housemates. Em casa sozinho ou com as pessoas que você mora, que é chamado de housemates, ok, gente? Em casa sozinho ou com as pessoas com as quais você mora. Moderate risk, aqui é um risco, aqui o risco é baixo. Aqui o risco já muda, já aumenta, o risco já é moderado. Em outdoor activities, e a imagem ajuda, né, gente? O que são outdoor activities? São atividades externas, né? Olha a mulher passeando com os dois cães aí, né? O homem passeando de bicicleta. Então, essas coisas se tratam de outdoor activities, certo, gente? Higher risk, risco maior. Então, é um risco maior que o moderado e que o baixo, né? Que é o quê? Outdoor gatherings. O que muda aqui, gente? São as aglomerações externas, ok? Aglomerações externas. Aí tem um risco maior, né, pessoal? E o highest risk, aqui é o risco mais alto de todos. O risco mais alto de todos, que é o quê? Indoor gatherings. O que são indoor gatherings? São as aglomerações internas. Percebe que as pessoas aqui estão em um cinema, né, pessoal? Talvez um teatro, não sei, né? Mas é uma aglomeração interna, ok? Então vamos lá, pessoal. No primeiro, lowest risk, que é o risco mais baixo, que é em casa sozinho ou com pessoas, certo? Em casa. Stay home as much as possible. Fique em casa o quanto possível. Tente permitir apenas as pessoas com quem você mora dentro da sua casa, ou seja, visita não. Wash your hands. Lave suas mãos. If you are sick, se estiver doente, fique em casa e se isole de quem? Do housemates. Quem são os housemates? São as pessoas com quem ela mora, né, pessoal? Se ficar doente, se isole deles, né, e fique em casa.
Risco moderado, outdoor activities, né? As atividades externas, parques, né, gente? Parques, né? Praças, enfim. Wash your hands and don't touch your face. Lave suas mãos e não toque o seu rosto se você está fazendo atividades outdoor. Stay at least 6 feet. Um pé equivale a 30 centímetros, mais ou menos aqui a quase 2 metros, né, gente? Fique mais ou menos a 2 metros de pessoas com que você não vive, ou seja, não seja o seu housemate. Então você vai ficar 2 metros ao menos, at least, no mínimo, dessas pessoas. Wear a mask, né? Use uma máscara. Avoid shared surface. Evite superfícies compartilhadas, ou seja, a pessoa, né, se encostou em algum local, né? Então, evite superfícies compartilhadas como balanços, né, que tem em parques, ou banco, sentar no banco, né? Evitar essas superfícies compartilhadas. Outdoor gatherings, que seria o que aqui, pessoal? Seria aglomerações fora de casa. Olha aqui as pessoas em um piquenique, né, gente? Então, o que ele diz? Lave suas mãos e não toque seu rosto. Fique no mínimo 2 metros das pessoas com quem você não vive. Use uma máscara. Não compartilhe alimento, brinquedos e outros itens. E evite superfícies compartilhadas. Participe em eventos como esses infrequently, não frequentemente. Então, sem frequência, raramente, né? Então, aqui está dizendo que é participar desses eventos infrequentemente, sem frequência. Indoors gathering, que seria as aglomerações internas. Wash your hands and don't touch your face. Lave suas mãos e não toque seu rosto. Fique ao menos, no mínimo, 6 pés, mais ou menos 2 metros, de pessoas que não convivem com você. Use uma máscara, não compartilhe alimentos, brinquedos e outros itens e evite superfícies compartilhadas. Abra as janelas para melhor ventilação. Tente evitar ajuntamentos, aglomerações indoors, que é desse tipo aqui, né? O máximo possível. Ok, pessoal? Então vai fazer o que, gente? A pandemia faz o que, gente? A pandemia fez com que mudássemos nossos hábitos diários dentro e fora de casa. Qual é o objetivo do texto com relação ao comportamento da pessoa? Qual é o objetivo do texto, gente? Certo? O objetivo do texto é apresentar aos leitores as formas mais frequentes de contágio. Ele fala de forma, fala dos locais, né? Fala sobre locais e não formas. Apresentar apenas os locais menos, não, ele apresenta os menos e os mais. Então, a B e a E estão incorretas. Ele apresenta o menos e os mais, né? Apresentar algumas dicas boas, certo, gente? Como se proteger da contaminação pelo Covid-19. Mostrar como se deve se comportar especificamente em casa. Não, em casa e outdoor, ok, gente? Portanto, resposta correta, letra C, pessoal, letra C. Próxima, questão 4. A cantora Suzane Vega lançou a canção Luca em 1987. No mesmo ano, o mundo todo cantava uma canção de uma garota com um violão e que contava a história de um garoto chamado Luca. Apesar de Luca já ter mais de 30 anos, ainda é uma música que emociona, diz a cantora, porque sua história permanece, ok, pessoal? Então, a cantora Suzane Vega, né, ela lançou essa canção, então o texto é essa canção, Luca, e a história permanece até hoje, né? Essa história do garoto chamado Luca. De acordo com a letra da canção, o garoto Luca enfrenta o quê, né? O que é essa história que permanece e que o garoto Luca enfrenta? A violência doméstica. Letra B, o racismo. Letra C, a falta de moradia. Letra D,
o bullying na escola. E a letra E, o vício das drogas. Então, qual é o problema de Luca na letra da canção? Vamos conhecer qual é o problema dele, né, gente? Luca, my name is Luca. Meu nome é Luca. Eu moro no segundo andar. The second floor. Eu moro no segundo andar. Eu moro upstairs. No andar de cima. Upstairs, andar de cima, certo, gente? Downstairs, andar de baixo, ok? Downstairs, andar de baixo. Upstairs, andar de cima, ok? Então ele está dizendo que eu moro no andar de cima de você, ok? No apartamento de cima, né? Yes, sim, eu acho que você já me viu antes. Eu acho que você já me viu antes. If you hear something, se você ouvir alguma coisa, o Luca deve estar falando do apartamento dele, né, gente? No apartamento dele, tarde da noite, algum tipo de problema, algum tipo de briga, fight, apenas não me pergunte o que foi. Então ele está dizendo que tem conflito na casa dele, né, gente? Problema, briga, né? Se ele ouvir lá, né? Apenas não me pergunte o que foi. I think it's cause I'm clumsy. É porque eu sou desastrado. Eu tento não falar alto demais. Talvez seja porque eu seja maluco. Eu tento não agir orgulhoso demais. Eles apenas batem até você chorar. Eles apenas batem até você chorar. Depois disso, você não pergunta por quê. Você apenas não discute mais. Ok? Então, gente, o Luca diz que na casa dele, né, no apartamento dele upstairs, tem problemas, tem brigas e que eles batem até você chorar. No apartamento dele, quem seria, gente? Quem é esse eles que ele está se referindo, né? Provavelmente os pais deles, né? Os pais dele que agride o Luca, né, pessoal? The parents, os pais dele, ok, gente? Então vamos lá para a questão, gente. Então, de acordo com a letra da canção, o garoto Luca enfrenta qual é o problema, gente? É óbvio, né? O problema da violência doméstica. É esse o problema que o garoto Luca enfrenta. Certo, pessoal? Então, meu povo, a violência doméstica, ok? Não tem nada a ver com racismo, falta de moradia, o bullying na escola e o vício das drogas, ok? Se ele diz que o pai dele bate, né? Ou eles batem até você, eles apenas batem em você até você chorar, que tem briga na casa dele, né? O you né? Ele tá querendo dizer ele próprio, ok, gente? Próxima. Eugene Andrew, ou Gene Cernan, foi um astronauta estadunidense que esteve no espaço por 3 vezes. Na última delas, como comandante da Apollo 17. A última das missões do programa Apollo a pousar na Lua. De acordo com a sua citação, então, o texto é uma citação de Gene Cernan, ok? A vida é mais importante do que a curiosidade. O homem deixa de viver quando há curiosidade em demasia. A existência humana é dependente da curiosidade. Prof, curiosidade. O texto vai falar de curiosidade, né, prof? Apareceu em 3 alternativas, vai aparecer no texto a palavra curiosidade. Letra D, a curiosidade é mais importante do que a essência humana. E a letra E, a essência humana é mais importante do que a curiosidade. Aí inverteu, né, gente?
Ok? Ah, prof, tem essência humana. Em duas, prof, é. Então, certamente no texto, a citação do Gene aí, Sermon, vai citar curiosidade e essência humana. Essas duas coisas vai aparecer no texto, ok? Agora, munido das pecinhas do quebra-cabeça, vamos lá, a citação do Gene. Ele diz o quê? Curiosity is the essence of human existence. A curiosidade é a essência da existência humana. A curiosidade é a essência da existência humana. O que ele quer dizer com isso, gente? Né? Que a curiosidade ela é algo da gente, da nossa existência. O humano não vive sem curiosidade. Ok? Então vamos lá. A vida é mais importante? Não, ele estava falando de, né, a curiosidade é mais importante, é a essência da existência humana. O homem deixa de viver quando há curiosidade em demasia? Não. Não. Letra C. A existência humana é dependente da curiosidade? Boa, tá boa, né? Porque a curiosidade, ela é a essência da existência humana. Então, a existência humana depende da curiosidade pelo fato dela ser essência. Letra D. A curiosidade é mais importante? Não, ele não fala de importância, ele fala de essência. Portanto, gente, letra C, ok? A existência humana é algo dependente da curiosidade. Por quê? Porque a curiosidade é a essência da existência humana, ok? Segundo a citação de Gene Sherman. Ok, pessoal? The last man to walk on the moon. O último homem a pisar na lua. Certo? Próxima, meu povo. A segunda placa. Então, o texto são duas placas, né, gente? Se difere da primeira. Então, a segunda é diferente da primeira. Por que a segunda é diferente da primeira? Apresenta como característica principal o humor sarcástico. Letra B. Permite uma inferência precisa do estabelecimento onde está colocada. Letra C. Se dirige a um interlocutor de uma determinada faixa etária. Letra D. Orienta a respeito de um comportamento animal específico. Letra E. Emprega uma linguagem mais objetiva, direta e formal. Então, você não vai olhar só a placa, ok, gente? Ele não quer saber apenas da placa. A placa tem uma linguagem mais objetiva, direta e formal? Talvez tenha, mas essa é a diferença que ela tem da primeira placa. Vamos dar uma olhada nas duas placas, né, pessoal? Na primeira diz Crunch Zone. Cars, carros estacionados aqui serão crushed, amassados, enquanto você almoça ou faz compras, ok? Carros estacionados aqui serão amassados enquanto você janta ou faz compras, shop for stuff, compra coisas. Have a nice day, ainda botou um sorrisinho, né? Então, ele está dizendo aí que não estacione, né? De maneira sarcástica, ok? Se você botar seu carro aqui, ele vai ser amassado, certo? Segunda placa, those who throw, aqueles que atirarem objetos nos crocodilos, serão chamados para retirá-los. Aqueles que jogarem objetos nos crocodilos serão chamados para retirar os objetos. Então, aí, né, também está dizendo que se a pessoa jogar lá, ela é responsável por buscar o objeto lá no meio
dos crocodilos, ok? Então, gente, essa aqui se difere dessa porque, pense, ela é mais sarcástica? Não, as duas são. A outra você vai ter um carro amassado se estacionar aqui. Então, as duas são sarcásticas, ok? Vamos lá dar uma olhada nas demais. Apresenta como característica principal o humor sarcástico? Não, as duas apresentam. As duas, a primeira também. Então, não se difere da primeira por isso, pela questão do humor sarcástico, porque as duas são iguais nesse sentido, ok? Permite uma inferência precisa do estabelecimento onde está colocada. Você consegue inferir qual é o local aqui, gente? Hã? Que local seria esse? Aqueles que atirarem objetos nos crocodilos serão chamados para retirá-los, né, pessoal? Dá para inferir. Tem crocodilo, um zoológico, né? Tá boa essa. Agora, isso difere dessa aqui, né? Carros estacionados aqui serão amassados enquanto você janta ou faz compras. Né? O que está dizendo? Janta ou faz compras. Permite uma inferência precisa do estabelecimento? Não, porque ele diz duas coisas, certo? Então, não dá para saber exatamente onde a pessoa está, ok? Na segunda dá, tá boa. Se dirige a um interlocutor de uma determinada faixa etária, não pode ser adolescente, né, que jogue objetos, né, pode ser adulto, pode ser criança. Orienta a respeito de um comportamento animal, não é o comportamento animal, é o comportamento da pessoa que joga. Emprega uma linguagem mais objetiva, direta e formal. Não, a linguagem não é formal, a linguagem é sarcástica. Ok, pessoal? Então, letra B, a segunda placa, ela permite uma inferência precisa do estabelecimento. Um zoológico, já que tem os crocodilos, portanto, letra B, ok, pessoal? Letra B. Próxima. O mistério sobre a cor de um vestido gerou polêmica nas redes sociais. Muitos questionam se ele é branco, dourado, ou preto ou azul. Certo? Fez muito sucesso, né? Isso aí na internet há alguns anos. O vestido da mulher, se era branco, dourado ou preto e azul. Com base na imagem acima, a peça publicitária, então o texto se trata de uma peça publicitária. Em questão, pretende o quê? O que essa peça publicitária pretende? Debater as causas que fazem as pessoas terem tanto interesse por fenômenos de natureza sensorial. B. Sugerir às pessoas que se ocupem de questões mais relevantes, como, por exemplo, o abuso sexual. Letra C, alertar para a necessidade de as pessoas perceberem a realidade da violência praticada contra mulheres. D, ironizar as pessoas que se deixam levar por imagens virais que frequentemente tomam conta da internet. Letra E, propor uma nova explicação científica para compreender a ilusão de ótica por trás do vestido em questão. Então a peça publicitária faz o quê? Ironiza, propõe, né? Alerta, sugere, debate. Então vamos ler, né, pessoal? Why it is so hard? Por que é tão difícil ver o preto e o azul? Mas o preto e o azul que ele se refere aí, gente, não é ao vestido, né? Lá, aqui a gente fala roxo, né? Eu me machuquei e ficou roxo. Eles dizem blue, ok, gente? Certo? Por que é tão difícil ver o preto e o azul? Ou seja, as pessoas percebem mais o vestido, né, do que exatamente a violência que a mulher sofre. Uma em cada 6 mulheres são vítimas de
violência, abuse. That's no illusion. E isso não é ilusão, né? Dá para ver, ok? Então, pessoal, com base na imagem acima, o que pretende a peça publicitária? Debater as causas que fazem as pessoas terem tanto interesse por fenômenos de nada, não. É para evitar a violência contra a mulher. Letra B, sugerir às pessoas que se ocupem de questões mais relevantes, não. O abuso sexual, não, ele fala de violência, ok? O abuso sexual, não que seja falso, que não exista, né? Mas o texto fala de outra coisa, da violência. C, alertar para a necessidade das pessoas perceberem a realidade da violência praticada contra as mulheres, isso mesmo, né? Vê o vestido, mas não vê a violência. Letra D, ironizar as pessoas que se deixam levar por imagens, não, nada a ver. Letra E, propor uma nova explicação científica, não. Então, pessoal, letter C, letra C, ok? Próxima. A canção Beautiful foi escrita e produzida por Linda Perry e gravada pela cantora Christina Aguilera em seu quarto álbum, The Studio Stripped, de 2002. A canção aborda um problema comum, especialmente entre os jovens: ousar ser diferente e, às vezes, sofrer preconceito por isso. De acordo com a letra da canção apresentada acima, como uma pessoa poderia fortalecer-se contra esse preconceito? Preconceito contra o quê? Ousar ser diferente, ok? Como uma pessoa poderia se fortalecer contra esse preconceito de ousar, né? Quem critica, quem quer ousar ser diferente, ok? Beautiful, bonita, ou bonito, né? Every day, todo dia é tão maravilhoso. And suddenly, e de repente, é difícil de respirar. Agora e então, ou de vez em quando, now and then, de vez em quando eu fico inseguro de toda a dor. Eu estou tão envergonhado. Eu sou bonito, não importam o que eles digam. As palavras não podem me derrubar. Words can bring me down. As palavras não podem me derrubar. Eu sou bonito a cada dia único. Sim, as palavras não podem me derrubar. Então, não me deixe para baixo, não me derrube, né? Deixar para baixo, não me deixe deprimido hoje, certo, gente? Então, é isso que diz a letra dessa bela canção de Christina Aguilera. Como a pessoa se fortalece, gente, quando diz I am beautiful, ok? Mudando e adaptando-se ao que é usual, comum? Não se adaptar. Respirando profundamente, admitindo que está se sentindo envergonhada, entendendo que palavras não podem lhe atingir, imaginando que todos os dias são maravilhosos. Não, pessoal, é óbvio, quando diz words can bring, can't, né, na negativa, olhem aqui, ó, words can't, não podem me deixar para baixo. Então, quando ele utiliza o can't na negativa aí, está dizendo que as palavras, né, ou seja, está entendendo, a pessoa tem que entender que as palavras não podem derrubar, não podem atingir, certo? Portanto, letra D, pessoal. Próxima. Robert Nesta Marley, mais conhecido como Bob Marley, foi um cantor, guitarrista e compositor jamaicano. O mais conhecido músico de reggae de todos os tempos, famoso por popularizar o gênero. A canção Them Belly Full foi uma faixa do álbum Natty Dread, lançado em 1974. Na letra da canção, o compositor utiliza a canção para fazer referência ao quê? À seca e à falta de chuva em algumas regiões do mundo, à discrepância dos efeitos assimilados
entre o rico e pobre no aumento do custo de vida. A dança como símbolo de protesto social. A inércia do governo em acabar com os sofrimentos sociais. Ou a falta de alimento. Vejam aí, gente, uma letra de uma canção em 1974, né? E muito moderna, né? Ainda serve para hoje. As canções de Bob Marley eram desse jeito, elas são atemporais. The belly full, but we hungry. O estômago deles está cheio, mas nós famintos. A hungry mob, uma multidão faminta, é uma multidão raivosa. Ó, hungry, multidão faminta, é uma multidão raivosa. A rain fall, a chuva cai, mas a sujeira mas o pó, a poeira é dura. A paracac, a panela está cheia, mas a comida é zero, não é nada, nada. You're gonna dance to jam music. Dance. Você vai dançar para a música de Jah. Você vai dançar a música de Jah. Esqueça suas tristezas e dance. Esqueça seus problemas e dance. Esqueça sua doença e dance. Esqueça sua fraqueza e dance. Cost of living, o custo de vida fica muito alto. Rico e pobre, eles começam a chorar, tanto o rico quanto o pobre. Agora o fraco deve ficar forte. Eles dizem, ó, que tribulação. Certo, gente? Então, vamos dar uma olhada na questão, né, gente? Ele utiliza a canção para fazer referência ao quê, gente? À seca e à falta de chuva? Não. A discrepância dos efeitos assimilados entre o rico e o pobre no aumento do custo de vida, especificamente custo de vida. A dança como símbolo de protesto social. Letra D. A inércia do governo em acabar com os sofrimentos sociais. Letra E. A falta de alimento. Ó, o estômago deles cheios, mas nós estamos com fome. Uma multidão faminta é uma multidão com raiva. A chuva cai, mas a poeira é dura. Ou a panela está cheia, né? Mas não há comida. Tem as panelas, mas não tem comida. Ok? Esqueça sua doença e dance. Esqueça sua fraqueza e dance. Então, justo a letra, né? O estômago deles está cheio. Faz referência ao que, gente? A falta de alimento. Ok? A dança ali não se trata de um símbolo de protesto social, né, gente? Ele está dizendo que a dança pode aliviar a dor, né? Esqueça a dor e dança. Não é se referindo a um protesto social. Então, letra E se refere à falta de alimento. Por quê? Porque ele diz que o estômago deles está cheio, mas nós somos uma hungry mob, ok? O que é a hungry mob? É a multidão faminta, ok, pessoal? Então tá aí nossas questões de hoje, pessoal. Beijo a todos ligados nas nossas aulas, gente, aqui vocês vão aprender muito, certo? Beijo a todos, até a próxima. Fala, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fernandes Epitácio de Geografia. Com muito prazer estou aqui trabalhando com vocês nesse Enem Mix, nessa edição virtual especialíssima para você que vai fazer o nosso Enem agora no final do ano. Tudo bem? Moçada, nossa aulinha de hoje é uma aulinha de geopolítica, um dos assuntos mais cobrados em provas de Enem, tá? Então convido a vocês para trabalhar comigo essa geopolítica desse período pós-45.
período que envolve desde a Guerra Fria até o que a gente vai chamar de multipolaridade mundial. Beleza? Então bora lá, moçada. Galerinha, a primeira coisa importante para a gente trabalhar aqui com vocês é... A gente vai falar de geopolítica, mas o que é essa tal de geopolítica? Tá? A geopolítica é uma parte das ciências humanas que no final do século XIX foi desenvolvida a partir de Friedrich Ratzel. Professor, esse cara eu já ouvi falar dele em provas de vestibulares. Tudo bem. Ratzel, Friedrich Ratzel, é o cara que vai criar a chamada Escola Geográfica Determinista. Tá? Em 1871, esse cara formula uma concepção geográfica na qual ele diz que o homem ele é um escravo da natureza, a natureza ela é determinante para o desenvolvimento e o comportamento da sociedade. É claro e é óbvio que quando você vê isso hoje sendo trabalhado, você sabe que isso é uma visão equivocada, errônea de um processo geográfico. Quando você diz para mim que o sertão nordestino é a pior região que tem em índice de desenvolvimento humano, onde os estados do Nordeste representam um alto índice de IPH, índice de pobreza humana, e aí você diz que isso é causado pela semiaridez, você está cometendo um erro determinista. Tudo bem? Uma das escolas mais importantes da geografia, inclusive utilizadas pelo senhor Adolf Hitler, né, no seu expansionismo, né, na sua eugenia, né, da supremacia da raça ariana. Então essa é a escola de Ratzel. E aí você me disse, Ana, por que Friedrich Ratzel, em 1897, ele iria se preocupar em estudar essa tal de geopolítica? É que no final do século XIX, pessoal, a gente vai ver que nós tínhamos um mundo que era eurocêntrico. Professor, o que é um mundo eurocêntrico? Um mundo onde a Europa era o centro social, político e econômico. Só que esse mundo eurocêntrico ele estava entrando em colapso. Final do século XIX, o neocolonialismo. As grandes potências europeias, França, Inglaterra e Alemanha, o grande Império Austro-Húngaro, eles estavam se degladiando no século XIX. Então, Ratzel, inteligentemente, ele vai fazer um estudo sobre geopolítica. Então, a geopolítica, essa geopolítica que Ratzel tão bem passa a descrever no final do século XIX, ela é uma parte das ciências humanas, exatamente apenas uma parte das ciências humanas. Ela não é a total ciência humana, é uma parte das ciências humanas. Essa tal parte das ciências humanas, certo? Ela vai estudar as relações de poder, que estuda as relações de poder. As relações de poder entre estados. Tudo bem para vocês até aqui, gente? Então, quando você disser assim, vamos ter uma aula de geopolítica. O que é essa aula de geopolítica? É você entender como os estados se relacionam entre si. Ponto. Isso é uma aula de geopolítica. Tudo bem? Max Weber, né, um grande filósofo, é quem define, a melhor definição que eu vi de poder é de Max Weber. Weber ele dizia o seguinte, poder é toda e qualquer chance que você tem de impor suas vontades sobre a vontade dos demais componentes. É uma forma de você se impor, certo? Mesmo tendo minoria, você se impõe. O poder, ele se expressa uma formação econômica, eu posso fazer as minhas vontades economicamente, eu posso impor minha vontade politicamente, e a gente vai fazer a imposição militarmente, cara. É uma forma de imposição de poder. Poder é isso, tá? Professor, eu posso ter aqui, então, a partir dessas relações estabelecidas de poder, né, uma hierarquização mundial. Exatamente. A partir dessas relações de poder, você trabalha uma hierarquia. Essa hierarquia, a gente vai chamar de ordem mundial. O que é uma ordem? É algo organizado. E para você organizar, você tem que ter o quê? Um padrão hierárquico. Tudo bem? É como, para você entender bem, como é que funciona uma escola? Você tem uma hierarquia, você tem a direção, você tem a coordenação, você tem os professores. Tudo bem? É basicamente isso. Então, dentre nessas relações de poder estabelecidas entre estados, você vai ter os estados mais potentes, as potências mundiais, e aqueles que estarão na periferia do sistema. Beleza? Então, isso é uma ordem mundial.
Fernandes, e quais são as grandes ordens mundiais historicamente que nós temos? Pessoal, embora os livros normalmente falem muito sobre a bipolaridade mundial pós-45, a gente começa a ver uma ordem mundial antes de 45. Quando você começa a trabalhar o sistema capitalista, o que é que você vai ver? O capitalismo ele se consolida a partir da crise feudal no século XV, tá? E aí você tem todas as fases de evolução do capitalismo. Nós veremos um pouquinho disso mais adiante em globalização. Mas quando você tem essa consolidação do capitalismo, pergunto a vocês, século XV, onde é que está o centro de poder? Na Europa, gente. Portugal e Espanha, as grandes potências ibéricas que irão colonizar a América. Tudo bem? As grandes potências industriais, uma Inglaterra da vida, uma França da vida e uma Alemanha no final do século XIX. Onde é que está o poder? Na Europa. Então, até 45, da consolidação do capitalismo até o ano de 45, eu costumo dizer que nós temos um eurocentrismo, uma pluripolaridade, plurivárias polaridades, vários polos de poder, mas todos concentrados aonde? No cenário europeu. Tudo bem? Tranquilo. Fernandes, que características a gente pode apontar aí? Bora lá. Primeira coisa importante que vocês vão ver, século XIX, uma guerra franco-prussiana. Professor, que guerra foi essa? A Alemanha do senhor Otto von Bismarck e do Kaiser Guilherme, tá? Entrarão em guerra contra Napoleão III, da França, e essa guerra, ela provoca a unificação dos estados prussianos. Olha o que eu estou lhe dizendo. Então eu tenho aqui as Prússias, os estados prussianos, que se unirão numa guerra contra a França. Daí a guerra franco-prussiana. Ao final dessa guerra, a Alemanha, quer dizer, desculpa, a Prússia, ela vence. A Prússia, ela vence. Então ela vai impor uma derrota humilhante à grande potência francesa. A França, ela é derrotada, e aí ela é obrigada a pagar as indenizações da guerra e a ceder o território da Alsácia e Lorena. Fernandes, eu já ouvi falar nesse negócio aí da Alsácia e Lorena. Pois é, esse negócio aqui chamado de Alsácia e Lorena representa grandes áreas industriais da França ainda hoje, ali no limite com a Suíça e com a Alemanha. Essa região, ela é rica em carvão mineral e ela é rica em ferro, cara. Então aqui você tem a tufa, a hulha, lignita e o antracito, carvão mineral, e você tem, né, as hematitas, magnetitas, itabiritas, sideritas, o pirito, que são os minérios de ferro. Então, a Alemanha, ela ganhou dinheiro, indenizações, e ganhou uma região que tem carvão e ferro. Pensa comigo, o que você acha que a burguesia da Prússia, que ganhou a guerra e se uniu... Peraí, Fernando, tu está me dizendo então que esses caras ganharam a guerra e as Prússias, os estados prussianos se uniram. Exatamente. E essa união prussiana deu origem a quem? A formação do Estado alemão. Aí você vai consolidar a nossa Alemanha. Nós estamos consolidando a nossa Alemanha. Tá certo aí? Beleza? Então, tenho agora um Estado alemão consolidado. Tá massa? Então, a Alemanha tem dinheiro, tem carvão e ferro. Ele vai fazer o quê? A indústria. A grande indústria alemã será desenvolvida. E que setores industriais será mais desenvolvido? Você vai ter o setor da indústria de base, evidentemente. Professor, indústria de base, siderurgia, metalurgia. Você vai ter uma indústria naval, que era o top na época, certo? A indústria naval, que será o top na época. Ela vai ter um grande desenvolvimento do setor químico. Perfeito? Fernandes, então, diante desse processo, a Alemanha, ela agora está dentro de um centro de produção industrial mundial. Exatamente isso. A Alemanha é uma potência industrial do mundo. Beleza? Enquanto potência industrial, essa Alemanha, ela vai se rivalizar com quem, Fernandes? Essa nossa Alemanha, agora, ela vai se rivalizar, ela vai ter uma rivalidade com a Inglaterra. Então, Fernandes, a Alemanha e a Inglaterra são duas grandes potências mundiais que estão disputando esse cenário geopolítico. Exatamente isso. Então, a Alemanha agora tem um problema com a França humilhada, derrotada, e agora ela está disputando o mercado com a Inglaterra. E aí, quando você produz a indústria, você tem uma produção em larga escala. Se eu tenho uma produção, cara, que é em larga escala, o que vai acontecer? Eu preciso ter mais matéria-prima e mercados consumidores. Aí é onde entra a concepção do que você trabalha na história do neocolonialismo. As grandes potências europeias vão atrás de colônias na África e na Ásia. Lembremos, na Ásia, né, as guerras do ópio
1839, 1842, né? A Inglaterra submetendo o governo chinês às suas vontades, e o caso da Índia, por exemplo, na Guerra dos Cipaios, de 1856. E também, claro, a presença dos europeus cada vez mais forte num processo de interiorização do continente africano. Então nós temos a submissão da África e da Ásia agora diante das vontades europeístas capitalistas. E isso a gente chama de neocolonialismo. Então, Fernandes, quer dizer que as potências começaram a disputar territórios na África e na Ásia? Sim. Vocês vão lembrar, inclusive, na história da Conferência de Berlim, que vai ser estabelecida entre 1884 e 1885, que vai culminar na partilha da África. O Enem já cobrou uma questão exatamente sobre isso. A partilha africana, a elitização das sociedades étnicas locais, um exemplo clássico disso, a região de Ruanda, onde os belgas submeteram o poder nas mãos de uma etnia minoritária chamada de Tutsis, que passaram a governar Ruanda submetendo a massa Hutu às suas vontades, tirando exatamente as terras de uma agricultura familiar de subsistência e entregando ao modelo plantation, gerando a fome no continente africano. Tudo bem para vocês até aí? Criando as fronteiras artificiais, enfim. Tá? Fernandes, final do século XIX, então, as potências europeias estão em crise. Sim, há um entrechoque de poder. E aí nós temos a paz armada. O que é a paz armada? Mesmo diante de um momento de paz, as grandes potências da Europa estão se armando, inclusive com armas químicas. Olha a indústria química aqui. Professor, não me lembro de ter lido sobre isso. Você lembra sim, porque você vai ver basicamente aqui o quê? Vou puxar para cá a minha setinha. Você vai ver aqui a criação da Tríplice Aliança. Essa Tríplice Aliança 1882, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. E você vai ver a formação da Tríplice Entente, 1907, né? Rússia, mais Inglaterra, mais França. Então eu tenho uma Europa agora dividida, cindida em dois grupos. Tudo bem? Beleza. Bom, além de tudo isso que está acontecendo, a região dos Balcãs, que na semana atrasada voltou à tona, né? Agora no finalzinho de agosto de 2020, por conta da crise da Turquia com a questão do Chipre e a Grécia, pois é, aquela região dos Balcãs, ela teve no final do século XIX mais uma convulsão política. A concepção do nacionalismo eslavo foi potencializada naquele momento histórico. Então, sérvios, montenegrinos, kosovares, bósnios, herzegovinos, etc., 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 eles queriam também a autodeterminação dos povos e o controle político e econômico sobre a área. E isso vai contrariar os interesses de quem? De uma Alemanha, de um Império Austro-Húngaro, que também queria um controle sobre a região. A expansão do Sudeste ligaria a Europa, a Alemanha, a Áustria ao Oriente Médio. Vamos lembrar que eu estou em plena Segunda Revolução Industrial, petróleo já é a grande fonte de energia, tá? E também os interesses da Rússia, que queriam uma saída através de uma aliança com os povos balcânicos para o mar Mediterrâneo. Diante dessa convulsão, vocês vão lembrar comigo que historicamente em 1908, o Império Austro-Húngaro invadiu e dominou a Bósnia-Herzegovina, contrariando os interesses eslavos na região. Diante da tamanha tensão na região, em 1914, nós tivemos o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa, arquiduque austríaco, que visitava a Bósnia-Herzegovina na tentativa de pacificar, de unir o Império Austro ao Império Bósnio, acabar com os problemas, com as tensões. Ele acabaria sendo assassinado. A Áustria vai declarar guerra à Sérvia por conta desse assassinato. A Sérvia recebe o apoio da Rússia, que por sua vez tem uma aliança com Inglaterra e com França. Está aí, pessoal, a nossa primeira grande guerra mundial. Então, eu costumo dizer que a pluripolaridade, o eurocentrismo mundial,
ele atinge o seu ápice no século XIX e em 1918, diante do fim da Primeira Guerra Mundial, eu costumo dizer que ela começa a descer a escada. É a crise desse nosso eurocentrismo. Tudo bem até aí, gente, para vocês? Diante dessa Primeira Grande Guerra Mundial, a Europa ela vai ser destruída. Se você bem lembrar, a gente vivenciava o período da chamada Belle Époque, né? A época do embelezamento, da cultura, aqui mesmo no Brasil. E aí você tem um ministro britânico na época dizendo o seguinte: as luzes estão se apagando na Europa. Talvez não voltemos a vê-las em nossas vidas, por conta da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra foi uma guerra de trincheiras. A Primeira Guerra Mundial ela foi química. Professor, uso de armas químicas. Uso de armas químicas. Tudo bem? Vamos lá, então. Então, quando a Primeira Grande Guerra Mundial terminou, o que acontece? A Alemanha e a Áustria foram derrotados. Houve uma imposição do Tratado de Versalhes, certo? E através do Tratado de Versalhes, nós tivemos a fragmentação do Império Austro-Húngaro, a fragmentação do grande Império Alemão. É o fim do Segundo Reich alemão. E aí a gente vai ver o fim do governo do Kaiser Guilherme, que foi obrigado a renunciar, e a chegada da República de Weimar. Tudo bem? A Alemanha é obrigada a pagar as indenizações, a desmilitarização de áreas, tá? Perde a Alsácia-Lorena mais uma vez e perde todas as suas colônias imperializadas. Beleza? Então eu tenho uma crise que a Alemanha vai ser submetida. Detalhe, começa a ser cultuado o sentimento de revanchismo agora alemão. A Alemanha saiu humilhada da Primeira Guerra Mundial e não vai esquecer essa humilhação. Tá? Inclusive um soldado alemão, quer dizer, austríaco, mas alistado na Alemanha, chamado Adolf Hitler, ele jamais vai esquecer essa rendição à Alemanha e essa humilhação imposta pelo Tratado de Versalhes. Bom, então terminou a Primeira Grande Guerra Mundial, moçada. O que está acontecendo com a Europa? Uma crise. A Europa ela foi destruída economicamente. Professor, por que ela foi destruída economicamente? Pensa comigo. A capacidade de produção agrícola e industrial da Alemanha foi completamente devastada pelos bombardeios e pela guerra. Sem produção agrária, sem produção industrial, sem produção, eu vou ter o quê? Um desemprego. As pessoas no campo e na cidade estão desempregadas. Isso vai trazer um problema social, uma crise social. Desemprego, periferização, marginalidade. O índice de pauperização na Europa era muito grande. Então a pobreza extrema crescia. E quanto mais empobrecido estava o europeu, mais ele questionava o sistema capitalista liberal e o Estado democrático de direito. Então isso vai deflagrar na Europa uma crise política. Por exemplo, na Itália, essa crise econômica e social geraria grandes greves operariadas e fortalecia os movimentos de caráter socialista na Itália. Tudo bem? Professor, mas por que esse movimento socialista? Porque eu já tinha tido a Revolução Russa em 1917, gente. Então esses ideais, essas ideias já estavam ecoando na Europa. E aí a burguesia ela vai financiar e apoiar os movimentos fascistas, Benito Mussolini na Itália em 22. Outro ponto importante para entendermos a crise do entre guerras foi a crise de Nova York em 29. O sistema da Bolsa de Valores quebrou e aí nós tivemos uma crise que foi globalizada. E diante então dessa grande crise globalizada, nós tivemos mais uma vez a capacidade produtiva na Europa, né, desaquecida, tanto no campo quanto nas cidades, né? A capacidade de produção ela é aniquilada pela crise e, mais uma vez, a crise social ela pressiona o Estado. E, diante dessa pressão, nós teremos a ascensão de Antônio Salazar em Portugal, fascismo português, do senhor Adolf Hitler na Alemanha em 33, e a chegada, a partir da Guerra Civil na Espanha, de Franco, o fascista espanhol. É esse o grande contexto que a gente está falando, cara. Então a crise 29 potencializou tudo isso. E aí nós tivemos a formação do grande eixo, a Itália se juntando à nossa Alemanha, ou seja, o fascismo de Mussolini
com o nazismo do Hitler, mas o Japão de Hirohito, né, se tornando o grande eixo que viria a ser a Segunda Grande Guerra Mundial. Em 1939, a invasão polonesa pela Alemanha daria início à Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Grande Guerra Mundial, que vai de 39 a 45, ela foi um checkmate para o eurocentrismo. Mais uma vez, a Europa é palco de guerra, mais uma vez, a Europa é completamente destruída. E a partir daí, pessoal, nós teremos a ascensão de um novo modelo, de uma nova ordem, que pela primeira vez estaria fora do eixo europeu. Essa reuniãozinha que os senhores estão vendo aqui é uma das fotos mais emblemáticas da guerra, Conferência de Yalta, Crimeia, 1945, fevereiro, onde Churchill, líder britânico, Joseph Stalin, da Rússia, ou seja, União Soviética, né? E o Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, dos Estados Unidos, estão reunidos. Então aqui são os três grandes da guerra. Os três grandes reunidos nessa guerra. É a famosa Conferência de Yalta, Crimeia, 1945. Tá? Outro detalhe importante, a Alemanha chega a se render em abril, mas a guerra ela é levada até os bombardeios sobre Hiroshima e Nagasaki. A bomba nuclear de 6 e 9 de agosto de 1945. 1945, 75 anos de história, como diria Vinícius de Moraes, né? A rosa de Hiroshima, as sequelas deixadas no Japão, como diria o grande Gilberto Gil, a bomba da paz. A paz, né? A bomba que fez emergir uma paz mundial em 45. Tudo bem? Em agosto de 45, nós temos a Conferência de Potsdam, na Alemanha, que vai dividir a Alemanha em 4 zonas de influência. Uma sob controle britânico, uma francesa, uma soviética e uma americana. Os 4 grandes vitoriosos. Tudo isso para te dizer, pessoal, que nós iremos ter início a chamada Guerra Fria. 1946, o famoso discurso de Harry Truman, presidente americano que vai substituir o falecido Franklin Delano Roosevelt, certo? Ele chega ao poder e cria o que a gente chama de doutrina Truman. E o que era a base da doutrina Truman? As concepções geopolíticas de um holandês naturalizado americano, Nicholas Spykman, que ele fala sobre a concepção do Rhineland, a concepção de se isolar a União Soviética para se aniquilar a irradiação do poder daquela grande potência. Tudo bem? Beleza? Então a doutrina Truman, ela prega o que a gente chama de cordão sanitário, certo? O que é o cordão sanitário? Ela prega o isolamento da União Soviética. A concepção do isolamento da União Soviética como forma de controle mundial por parte dos Estados Unidos. E aí que você vai começar a compreender isso daqui. Estamos diante do que as provas vestibulares vão chamar de velha ordem mundial. Professor, o que é essa velha ordem mundial? A velha ordem é a ordem que vai de 46 a 91, que você pode tranquilamente chamá-la de bipolar. A velha ordem mundial 46, 91, ela é bipolar. Bi, 2, polar, 2 polos de poder. Então eu estou diante de uma bipolaridade mundial. E aí o que você tem aqui para mim? Poder. Fernandes, eu tenho uma bipolaridade mundial, 2 polos de poder. Quem são eles? Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro. Tudo bem? Acompanhe esse quadro comigo. Então você tem União Soviética de um lado e Estados Unidos do outro. Mas por que eles dois são potências? Por que eles dois têm poder, Fernandes? Porque eles têm uma maior capacidade aeroespacial e bélica nuclear. Tudo bem para vocês? Então isso dará a eles mais poder. Tudo bem? Ter poder era ter bomba, ter desenvolvimento aeroespacial. Então é criada uma linha na geopolítica para a gente, quando você pegar numa prova dizendo assim, conflito leste-oeste é o conflito entre o comunismo e o capitalismo, respectivamente. Tudo bem? Professor, essa linha geopolítica leste-oeste tem a ver com o meridiano de Greenwich? Não, gente. O meridiano de Greenwich, ele estabelece para mim o que eu vou chamar de linha cartográfica. Isso aqui é a minha linha cartográfica. Ok? Essa é a minha linha cartográfica. Nessa minha linha cartográfica eu tenho o quê? 1882, uma convenção em Washington, nos Estados Unidos, foi definida a criação
do meridiano de Greenwich como meridiano base do mundo. Havia uma briga entre Inglaterra e França, meridiano de Paris e de Greenwich, mas foi decidido que Greenwich seria o meridiano 0 grau, o meridiano padrão do mundo. Então, tudo que está à direita, cartograficamente, até 180 graus à direita, a leste, portanto, cartograficamente falando, é o que a gente chama de Oriente. E tudo que está à esquerda, até 180 graus a oeste, que a gente chama de Ocidente, de Greenwich. Quando eu falo geopoliticamente, o leste-oeste não tem nada a ver com isso. O discurso de Churchill define muito bem isso. De Stettin no Báltico a Trieste no Adriático, descerra-se nesse momento uma cortina de ferro. Por trás dessa linha estão todas as capitais dos antigos estados da Europa Central e Oriental. O que ele quis dizer com esse discurso que vocês leem com calma depois? Churchill, ministro britânico. Ele quer dizer o seguinte, da região da Escandinávia até o Báltico, essa linha vermelha é a cortina de ferro que ele chama. Dessa cortina de ferro, o que você vai ter? A oeste dessa linha estão os países capitalistas. A oeste dessa linha estão os países aliados aos Estados Unidos da América. E a leste dessa linha, os países que estão alinhados à União Soviética. Os países satélites socialistas da União Soviética. Tudo bem? Sigamos o raciocínio. Quando você pensa nesse período, você tem planos econômicos como a Comecon e o Marshall. Fernandes, Comecon e Marshall, ajudas econômicas respectivamente oferecidas pela União Soviética e pelos Estados Unidos. Só uma observação que você falar de Plano Marshall. O Plano Marshall foi um plano de ajuda econômica concedida pelo governo americano aos países da Europa Ocidental, gente. Apenas a Europa Ocidental. Professor, e para a Ásia? Plano Colombo na Ásia. Ok para vocês? Sigamos. Nós temos organizações militares, que vai ser o Pacto de Varsóvia, do lado soviético, e a OTAN. Pacto de Varsóvia, criado por Nikita Khrushchev em 1955. E a Organização do Tratado do Atlântico Norte, criado pelos Estados Unidos em 1949, durante o governo de Howard Truman. Então, os dois lados estão militarmente se preparando para um confronto. Tudo bem até aí? E então, nesse período, a gente deflagra a chamada Guerra Fria. O professor define Guerra Fria. Foi um conflito de ordem ideológica. É um conflito que vai ser de ordem ideológica entre, portanto, o socialismo e o capitalismo, onde as duas grandes potências mundiais, quem são elas? Estados Unidos e União Soviética, não se enfrentam diretamente. Tudo bem agora para vocês? Está aí a definição do que é a chamada Guerra Fria. E aí, pessoal, vários episódios vão acontecer nesse período. É o período que você vai ter a Revolução Chinesa de 1949, na China, onde esse cidadão aqui, Mao Tse-tung, do Partido Comunista Chinês, derrota esse cara aqui do Partido Kuomintang, Kai-shek do Partido Kuomintang, tá? Fernandes, Kai-shek foi derrotado, e ao ser derrotado do Partido Kuomintang, Partido Nacionalista, ele vai fugir dessa região e vai para Taiwan. Perfeito? Daí essa divergência. Tivemos nesse período a Grande Guerra das Coreias, entre Kim Il-sung e Syngman Rhee. Coreia do Norte, comunista, Coreia do Sul, capitalista, paralelo 38 graus, latitude norte. Tivemos nesse período o levante da Hungria de Henri Nagy em 56. Tudo isso, contexto de Guerra Fria, onde o Pacto de Varsóvia invadiu e reprimiu violentamente a tentativa de reformas liberais e humanas na Hungria. Tivemos a Revolução Nacionalista de Cuba, em 1º de janeiro de 1959, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, Raul Castro, depondo o governo de Fulgêncio Batista, o ditador, trazendo Cuba para um lado inicialmente nacionalista, mas posteriormente comunista, aliada da União Soviética, onde a crise dos mísseis em 62 foi deflagrada. Tivemos a construção do Muro de Berlim em 61, construída por Nikita Khrushchev para evitar a fuga de cérebros, mão de obra qualificada. Tivemos em 68 a Primavera de Praga, na Tchecoslováquia, de Alexander Dubček, que também tentava tirar a Tchecoslováquia da área de influência e domínio soviético. E, finalmente, em 79, a questão do Afeganistão,
quando Leonid Brezhnev, líder soviético, invadiu o Afeganistão. Então são contextos de uma Guerra Fria interessante. Em 82, a corrupção, o excesso de burocracia dos planos quinquenais da União Soviética, que se mostram burocratizantes e pouco adaptados a uma realidade de mercado, geram desabastecimento de produtos, o sucateamento das indústrias. Na União Soviética não havia democracia, havia sim uma forte censura, uma dura política de expurgos e prisões como os gulags na Rússia, o atraso salarial de trabalhadores e, claro, uma crise política. Quando Leonid Brezhnev morreu em 82, foi deflagrada uma grande crise política na região. Na Rússia, pessoal, você tem o governo de Lenin, 17-23, o governo de Joseph Stalin, 23-53, Malenkov, 53-54, Khrushchev, 54-64, Leonid Brezhnev, 64-82, Yuri Andropov, 82-84, Konstantin Chernenko, 84-85, e aí chegamos ao último grande líder soviético, Mikhail Gorbachev, que vai estabelecer a perestroika, reestruturando a crise soviética na economia e abrindo politicamente o país, concedendo a democracia, fim das prisões políticas, etc, etc, etc. Bom, em 89, diante dessa glasnost e perestroika, o leste europeu reagiu. Em 89, tivemos a queda do Muro de Berlim, a abertura do leste, o assassinato de Nicolau Ceausescu na Romênia, a democratização, né, na Polônia, né, com Lech Walesa chegando com o grupo Solidariedade democraticamente ao poder, a separação, a fragmentação, né, da Tchecoslováquia, certo? Inclusive a Revolução de Veludo, como eles chamam, derrubando o comunismo e depois separando pacificamente a região, mas também a violenta transformação que nós teremos na Iugoslávia, do sérvio Slobodan Milosevic, com grandes conflitos dos Balcãs nos anos 90. 89, a Primavera de Pequim, a UES cobrou essa questão lindamente o ano passado, né? Foi quando o governo de Deng Xiaoping na China reagiu violentamente, assassinando 3 mil chineses na Praça da Paz Celestial, porque clamavam por democracia, certo? E aí, pessoal, o fim da União Soviética, finalmente, em 91. Com o fim da União Soviética, a nova ordem mundial é estabelecida, que é a nossa nova ordem unimultipolar. Então, pós-91, a gente chama de ordem unimultipolar. Militarmente, o mundo é uni. Pensa comigo. Eu tenho 2 polos de poder, Estados Unidos e União Soviética. Por que eles são poderosos? Porque militarmente eles têm bombas nucleares. A União Soviética acabou em 91. 25 de dezembro de 91, Mikhail Gorbachev renunciou. Ficou quem? Estados Unidos. Então, o mundo, ele é militarmente uni. Estados Unidos demonstra toda a sua capacidade militar. E essa capacidade foi claramente demonstrada com a intervenção americana através da OTAN em Kosovo, 99, chegando a prender Slobodan Milosevic por crimes de guerra, e as intervenções americanas ao Iraque, certo? Em 2003. Unilateralmente, o americano peitou a ONU, passou por cima da ONU e fez a guerra, certo? Nós temos, do ponto de vista econômico, a multipolaridade. E quando você fala de multi, você está falando de vários polos de poder. Professor, que tantos polos de poder são esses? São vários, pessoal. Desde Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e Índia, passando até chegarmos aqui ao Brasil. Peraí, Fernandes, tu está me dizendo que Brasil é uma potência? Estou afirmando a vocês que o Brasil é uma potência. Fernandes, China é uma potência, Índia é uma potência. Sim. Países emergentes, representando hoje um acordo interessante chamado de BRICS, não é bloco, mas um acordo. São países emergentes com alto potencial mundial. Tudo bem para vocês? Fernandes, o que mais nós temos aqui? Grandes organizações supranacionais. A Organização das Nações Unidas, criada em 1945, outubro, na Carta de São Francisco. O Fundo Monetário Internacional, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, 1944, em Bretton Woods, a criação desses órgãos. A Organização Mundial de Comércio, criada em 95, substituindo o antigo GATT. Nós temos o PNUMA, Programa das Nações Unidas de Meio Ambiente, 1972, sendo criado, certo? Nós temos a OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico Mundial. Nós temos os BRICS,
Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O G7, que representava as 7 maiores economias do mundo. Quem são elas, Fernandes? Estados Unidos. Nós temos aí Japão, França, Reino Unido, Alemanha, Itália e Canadá. Nós temos o G8, que é o G7, mais a Rússia, e temos o G20, que representa o G7, mais os BRICS, mais a União Europeia, mais a Austrália, a Argentina, a Arábia Saudita, a Coreia do Sul. Nós temos aqui a Indonésia, México e Turquia. São os grandes organismos supranacionais. Hoje, quando a gente fala de regionalização mundial, nós temos o mundo dos países do norte e os países do sul. Só um detalhe, norte e sul, nesse caso, é uma linha também geopolítica. Ela não coincide com a linha do Equador. Tudo bem? Norte representa os países desenvolvidos e o que eu chamo de países do sul representa os países subdesenvolvidos e também emergentes. Tudo bem? Beleza, gente. Moçada, foi um negócio denso, né? Mas aí a gente vai agora colocar em prática esses nossos 35 minutos de teoria. Tudo bem? Beleza? Então bora lá. Vamos gabaritar questões para a gente entender bem a brincadeira. Primeira questão, ele diz, 3 décadas, que vão de 1884 a 1914, separa o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África. Como é que a gente chamou isso aqui, gente? Olha como é que vocês vão gabaritando provas, certo? Aqui você grifa sempre, sempre. Certo? Você grifa. Ele está falando de quem? Do neocolonialismo. É assim que você vai fechando questões de provas. Sempre assim. Então aqui eu tenho o neocolonialismo. Beleza? Aí o que ele diz? Com o surgimento de movimentos de unificação nacional, os Estados-nação, certo? Que se potencializaram a partir da Primavera dos Povos em 1848, e do século XX, que começa com a Primeira Guerra Mundial, com o fim da Belle Époque. Esse é o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Grande Guerra Mundial, na medida em que, na letra A ele diz, difundiu as teorias socialistas, pessoal, difusão. Aí eu vou te dizer o seguinte, em 1848 você tem um manifesto comunista de Karl Marx e de Friedrich Engels. Inclusive, Marx descreve a questão da luta operariada nas crises industriais a partir de uma dialética materialista histórica, filosoficamente falando. Tudo bem? A expansão desses movimentos aconteceria quando, em 1917, em outubro, se difundiu na Rússia a chamada Revolução Russa, a Revolução Vermelha, do Vladimir Ulyanov, também conhecido como Lenin. Então, Lenin, Trotsky e Joseph Stalin implementam em outubro. Aí você tem uma difusão. Então, a letra A seria falsa. B. Acirrou as grandes disputas territoriais. Bom, eu acho que esse item está correto. Então, como é que eu faço na prova? Eu boto assim, ó. Mas eu leio o resto. Certo? Por que eu acho que ele está correto? Porque ele está de acordo com o enunciado que ele está pedindo. Ele fala sobre o neocolonialismo, sobre as disputas europeias. Tudo bem? Sobre a paz armada. Está aqui a paz armada. A quietude estagnante. A paz armada. Bom, na letra C ele diz, superou as crises? Não. Superou a crise no século XIX? Não. Aguçou a crise, aumentaram as tensões. Criamos tríplice aliança e tríplice entente. D. Multiplicou os conflitos religiosos? Não é religioso o conflito que a gente está falando, pessoal. Tudo bem? Conteve sentimentos xenofóbicos, pelo contrário. A formação do Estado-nação na Europa potencializou esses conflitos, né, nacionalistas. A xenofobia, gente. É engraçado quando a gente fala em xenofobia hoje, o aluno associa o quê? O momento da unimultipolaridade, a questão dos latinos quando chegam na Europa, são colocados na periferia europeia, né? O ódio que se tem. Não, gente. Século XIX, a gente vai ver isso no próximo capítulo, certo? A aula da gente de geopolítica de Oriente Médio. A gente vai estar discutindo a xenofobia provocada contra os islâmicos, aliás, contra os judeus. Professor,
Xenofobia contra judeu, Fernandes, contra o islâmico, a islamofobia, tudo bem. Islamofobia, a gente compreende, claro que vocês compreendem. Século XXI, né? É o século da islamofobia. Agora, o século XIX era contra os judeus. O movimento sionista é uma resposta nacionalista dos judeus para com a xenofobia europeia. Tudo bem? Então, eu ficaria com vocês aqui e vocês vão gabaritar para mim a letra B de bola. Tudo bem até aí, gente? Beleza? Vamos para a nossa segunda questãozinha aqui. Inspirados por razões humanitárias e pela vontade de defender uma certa concepção de vida que está ameaçada pelo comunismo, constitui também o meio mais eficiente de alargar e de consolidar a influência norte-americana no mundo. Um dos maiores instrumentos de expansão. Peraí, ele está querendo o quê? Defender uma certa concepção de vida. Que vida é essa? Consumista, capitalista. Contra quem? A ameaça do comunismo. Então, o monstro do comunismo. Presta atenção no que ele vai dizer. Certo? Constitui também um dos maiores instrumentos de sua expansão. Tem, por consequência imediata, consolidar os dois blocos e aprofundar o abismo que separava o mundo comunista, olha só que lindo, comunista, que representa o quê? O mundo oriental do Ocidente. Ele está falando da guerra leste versus oeste. Professor, já sei o gabarito. Ele está falando da bipolaridade mundial, de um lado Estados Unidos, do outro lado União Soviética. Exatamente. Então ele diz assim, ó, as partes estão de acordo em que um ataque armado contra uma ou mais delas, na Europa ou na América do Norte, deve ser considerado uma agressão contra todas e, consequentemente, concordavam que se tal agressão ocorrer, cada uma delas irá auxiliar as partes. Eu estou falando de uma aliança militar, possivelmente de uma OTAN da vida. Beleza? Vamos seguir. Os textos identificam, respectivamente, o quê? Bom, eu tenho aqui duas concepções a serem trabalhadas. Primeiramente, um auxílio, ó, inspirado nas razões pela vontade, né? Um dos maiores instrumentos de expansão tem como consequência consolidar os dois blocos, aprofundando esse abismo. De que forma, Fernandes? Com ajuda econômica. Estados Unidos deveriam, então, ajudar a Europa Ocidental para que a gente pudesse distinguir o capitalismo do socialismo. Através de o quê? De uma ajuda econômica. A ajuda econômica americana é Plano Marshall. O secretário George Marshall durante o governo Harold Truman. Tá? Então, respectivamente, eu teria a doutrina de James Monroe. James Monroe é 1823, América para os americanos. Risca, nem continuo. Fernandes B, Pacto de Varsóvia. Pacto de Varsóvia é 55, Nikita Khrushchev, União Soviética. Nem continuo também. A Conferência do Cairo. A Conferência do Cairo tem a ver com o governo de Gamal Abdel Nasser no Egito, mas também uma concepção demográfica. Não sei de qual conferência ele está falando, mas que é absurdo. Certo? Fernandes, ele está falando do Plano Marshall. Está falando do Plano Marshall. Fernandes, ele está falando da nossa Organização do Tratado Atlântico Norte. Ele está falando da nossa OTAN. Eu gabarito esse item. Certo? O professor, ele está falando do Pacto do Rio de Janeiro. O Pacto do Rio de Janeiro é, ao meu ver, nesse âmbito, 1949, a TIA. Muita gente me pergunta o que é a TIA. É o Tratado Interamericano de Reciprocidade. O governo americano terá uma aliança com os países da região, né, da América Latina, na qual o governo americano garantiria, né, um pacto militar em caso a América Latina sofresse agressões, e aí claro que o americano está pensando em quem? O americano está pensando no comunismo, certo? Os americanos iriam intervir por nós. Seria quase, né, e a gente fala muito da ALCA, né, a Área de Livre Comércio das Américas, que a gente costuma dizer que tem a ver com a doutrina de Monroe. Essa doutrina de James Monroe, América para os americanos, que muita gente interpreta de múltiplas formas, para quem não sabe, América para os americanos foi uma resposta dos Estados Unidos, né, ao Congresso de Viena. Quando o americano diz para a Europa que não vai permitir que os europeus recolonizem a América. Os americanos reconhecem o processo de independência da América em relação à Europa. Os americanos estão promovendo a ruptura
de um colonialismo. E o americano diz, eu não admitirei mais que forças europeias venham recolonizar a América. A América é para os americanos. É tanto que foi o americano o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Beleza, gente? Galerinha, com isso, então, nós concluímos nossa questão com o nosso gabarito D de dado, certo? E essa é a nossa aula de geopolítica, inicialmente. Então, desejo a vocês um excelente estudo, né? Que vocês possam, a partir daí, seguir, né, os seus estudos até o nosso Enem. Beleza? Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera!